meninos e meninas do sexto ano. A nossa aula de hoje, de geografia, o que é que a gente vai fazer? Correção do cenário cartográfico, o livro de atividades, esse livro aqui, página 28 a 32. Essa atividade já foi passada semana passada. Data de entrega até hoje. Mas antes de eu começar a gravar, já percebi, já descobri que alguns alunos não realizaram a atividade. Com a justificativa de que não tem esse livro, já dei a solução para vocês em várias aulas, expliquei como vocês devem proceder para ter essas atividades. Então, não é desculpa não fazer. Quem já fez, quem já enviou lá no Class, não precisa enviar novamente, a gente vai fazer só a correção. Se você errou, ajeita aí no seu livro sem nenhum problema. Antes de irmos diretamente para as questões, vamos lá para a chamada. Anne Sofia. Presente. Desliguem o microfone, tem gente atrapalhando. Kaique. Cauã. Presente. Davi. Presente. Eduardo Otaviano. Eduardo Holanda. Elisete. Gabriel Alves. Presente. Gabriel Kaique. Presente. Heitor. João Guilherme. Kelton. Lorena. Luana. Presente. Maria Larissa. Patrick. Presente. Renan. Sofia Caetano. Sofia Ketley. Vinícius. Vinícius. Presente. Tinha travado. Tá bom. Então, vamos lá. Vou ler nas questões. A gente vai observar também o texto para ir tirando dúvidas de quem assistiu a aula sobre os tipos de mapas, sobre a cartografia. E aqueles que não assistiram, mais uma vez, estão ficando prejudicados. A sua nota no TD avaliativo pode ser que seja baixa, porque você vai ter dúvidas ao responder. Lembrando a vocês que na nossa próxima semana é o momento de tirar a dúvida do TD. Mas esse momento não é dizer respostas, é explicar o que você não compreendeu sobre as questões na nossa próxima semana. Hoje a gente vai concluir o assunto do nosso mês com relação à disciplina de geografia, e especificamente a questão da cartografia, onde em aulas anteriores vimos projeções cônicas, cilíndricas e a plana, que é a azimutal. Vimos também em aulas anteriores a questão de compreender um mapa com legendas, pontos cardeais, títulos, fonte, as informações que podem ser cores, símbolos ou textos. Também observamos de que forma esse tipo de cartografia ele é importante no nosso dia a dia, porque a gente consegue identificar, consegue observar tudo o que acontece ao nosso redor, independente da situação. Então, pode ser com relação à economia, sociedade, política, divisão territorial, divisão de classes sociais, divisão de bairros, quantidade de habitantes, áreas mais pobres, questão ambiental, questão de desmatamentos, queimadas, poluição. Então, tudo isso faz parte do processo de cartografia. Bora lá. Página 28.
essa página aqui. Tipos de mapas. Vamos lá. Nós temos o seguinte. Quando a gente fala questão de cartografia, mapas, nós temos 4 mapas classificados. O mapa político, o mapa econômico, o mapa demográfico e o mapa histórico. O mapa político, que é o nosso primeiro, ele fala o seguinte: podem indicar um ou mais países, estados ou municípios, mostrando seus limites, fronteiras, capital e a maioria das cidades. No que a gente tem da nossa página 28 até a página 32, temos exemplos de mapas políticos. Vou mostrar um para vocês. Página 29. O mapa 2. Esse mapa aqui, ó. Observem ele aí no seu livro de cartografia. Esse aqui é o mapa 2. O título dele, qual é? Digam aí para mim. Divisão política? Divisão política. Divisão política. Qual é o país que está sendo representado? Que país é esse? Não é Brasil. Que país é esse, meu povo? Brasil. Brasil. Vocês podem observar, vou colocar aqui na tela para o Davi ver, ó. Ó, Davi. Aqui é o mapa do Brasil, certo? Cada cor dessa representa um estado brasileiro. E dentro desses estados tem uma bola preta, um pontinho preto, com um nome menor, que são as capitais. Então, a divisão, a representação de um mapa político é o quê? O território nacional, no caso, o Brasil. Depois, a quantidade de estados que tem dentro desse país. E dentro de cada estado, a cidade principal, que é a capital. O nosso segundo mapa, dentro da explicação de tipo de mapas. Mapas econômicos. Indica as riquezas, os principais produtos de um país, estado ou cidade. Aqui no caso, nas nossas questões, a gente não vai ter ele. Mas aí vocês vão lembrar que na semana passada, na nossa aula ao vivo, eu pedi para vocês acrescentarem algumas informações e um mapa da região Nordeste. Lembram? Quando a gente estava respondendo uma questão? Vocês lembram? E aí? E aí, sexto ano? Então, o tipo de mapas. O político, a gente já viu que fala sobre o país, estados, capitais, dentro do próprio território. O econômico não tem aqui no livro, nesse aqui da cartografia. Mas na nossa atividade da semana passada, em uma das questões, a gente tinha um mapa econômico, que era o da região Nordeste, onde tinham vários desenhos de atividades agrícolas, pecuarista e industrial. O título era Região Nordeste, que eu pedi para vocês escreverem até do lado o nome, ó, título, onde tinha o símbolo dos pontos cardeais, eu pedi para vocês escreverem pontos cardeais, onde tinha aquele quadro enorme embaixo que tinha um monte de desenhos, eu pedi para vocês colocarem a palavra legenda. Lembram disso que a gente fez semana passada? Lembro. Pronto. Sim. Aquele mapa, ele é um exemplo de mapa econômico, porque ele mostra as atividades econômicas, o que faz ganhar dinheiro, agricultura, pecuária e a indústria. O nosso terceiro mapa da página 28. Mapas demográficos apresentam o número de habitantes. Eles vão dizer a quantidade de habitantes dentro do país, dentro da região, estado, município, bairro. Junta tudo e tem uma população só. Quem é responsável por fazer essas pesquisas no nosso país? O IBGE, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É o órgão responsável por fazer todos esses levantamentos, todas essas perguntas. E são feitas durante quanto tempo?
de 10 em 10 anos quando se fala de questão populacional, ou seja, quantidade de habitantes. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2010, que foi o último gráfico que foi feito, registrado, no ano de 2010, o Brasil, ele tinha um total de 204 milhões de habitantes, ou ele tinha um total de 190 milhões de habitantes? O que é que vocês acham? Qual é dos dois? 190. 204 milhões. 190, sinal de que o Gabriel prestou atenção em aulas que a gente já estudou sobre isso, falou sobre isso. Em 2010, o Brasil tinha 190 milhões de habitantes. De 2010 até 2020, a população do Brasil aumentou. Só que em 2020, a gente começou num processo chamado de pandemia, a Covid. Então, esses dados, eles não foram concretizados, ou seja, a pesquisa não chegou ao final. Se eu acabei de dizer para vocês que a pesquisa é feita de 10 em 10 anos, a última foi em 2010, a próxima tinha que ser quando? Em 2020. Ela começou. Aí quando acabar a pandemia que vão fazer, né? Foi ano passado, né? Ela começou. Mas quando foi em março, a pesquisa teve que parar por conta da pandemia. Então, quando a pandemia encerrar, quando a pandemia passar, aí sim o IBGE vai refazer a pesquisa e vai saber se a população do Brasil aumentou muito ou cresceu muito. Mas até o começo de 2020, assim, ó, em fevereiro por ali, o Brasil tinha 204 milhões de habitantes. Olha só, lá em 2010, 190. Em 2020, janeiro, fevereiro, 204 milhões de habitantes. A nossa população, ela cresceu muito. Mas por conta da pandemia, pode ser que esse número diminua. Porque a gente está tendo mais pessoas morrendo do que nascendo. Por uma questão de doenças, uma pandemia. Oi, Heitor. Eu acho que hoje em dia deve ter uns 180 milhões só de habitantes. Não desceu tanto assim. Não tem como a gente saber por quê. Quando eu digo para vocês que a gente tem mais gente morrendo, não quer dizer que não tenha pessoas nascendo. Tem. Mas por conta da pandemia, as mortes elas estão sendo um número maior. Mas basta você assistir o jornal todo dia ou pesquisar na internet o número de pessoas que já morreram no Brasil. Aí você pega aquele cálculo por dia. Pega aquele total que todos os dias sai 5 horas da tarde já na internet e nos jornais começam a mostrar à medida que vai chegando no seu horário. Então, você pega aquele número e diminui dos 204 milhões de habitantes. Você vai ter uma base de quanto está a população do Brasil. Não dá para saber Só de mortes. Não mostra os nascidos. Aí, dali, você tem uma noção, mas que não vai ser aquele total. Por quê? Porque tem também pessoas nascendo. Tem uns bebezinhos vindo aí no mundo, viu, meu povo? As novas gerações, vocês já estão ficando velhos. Os bebezinhos são as novas gerações, exatamente. E o nosso quarto mapa é o histórico. Atenção, Gabriel, Luana. O nosso quarto mapa é o histórico, que retrata o quê? A questão da história do Brasil. Então, quando a gente fala de Tratado de Tordesilhas, que dividiu o Brasil entre Portugal e Espanha, tem o desenho. Quando se fala de descobrimento do Brasil, quando os portugueses chegaram nas nossas terras, o desenho de Salvador, o estado da Bahia. Então, com base nisso, a gente vai para as questões. Página 30, vamos lá. Primeira questão. Qual país representa os mapas? Qual país representa os mapas 1 e o mapa 2? Qual é o país? Fiz essa pergunta a vocês.
Qual é? Brasil. Brasil. Segunda questão. Qual o título do mapa 1 e do mapa 2? Você vai voltar aqui na 29. Mapa 1. Tem o nome aqui em cima. Qual é o título dele? Clima. E o mapa 2? Divisão política. Pronto. Clima. Segunda questão. Mapa 1. Clima. Mapa 2. Divisão política. Terceira questão. Determine qual dos mapas é humano e qual é o físico. Presta atenção. Quando a gente fala de mapa humano, é quando ele apresenta estados, capitais, municípios, porque as pessoas estão dentro dele, a população. E o que é um mapa físico? Quando fala de clima, vegetação, relevo, solo, hidrografia, com base nisso que eu falei para vocês. Qual é o mapa? Determine qual dos mapas é humano e qual é o físico. Qual é o mapa humano? O 2. Número 2. E qual é o mapa físico? 1. Então, físico 1, humano 2. Quarta questão, com base nesses dois mapas agora, ó, de dentro da quarta questão. Item A. Os mapas representam o espaço de qual país, de qual nação? Qual é o país? Brasil. Brasil. Qual o título dos mapas? Mapa 1, ó. Aqui na tarjinha laranja, qual é o título do mapa 1? Unidade de convenção. Conservação, que é a questão ambiental, que são os parques protegidos por lei, que não pode ser destruído, não pode ter queimadas, não pode ter poluição. E qual é o título do mapa 2? Divisão especial de indústria. Divisão espacial da indústria. É só repetir o nome que tem lá naquela linha laranja. Item C. Para qual setor cada um dos mapas poderia representar a importância? E aí? Qual setor? Quem seria, vamos dizer assim, privilegiado? Quem seria responsável pela questão das indústrias? IBGE. Quem? Quem, Cauã? IBGE. IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Eles que fazem a pesquisa. Falei lá no comecinho da aula. IBGE. Flávia, eu posso colocar só a sigla em vez de escrever todo o nome? Pode. IBGE. Tá pedindo para justificar. Por que que eles são importantes? E aí, quem pode dizer? Por que que esse órgão é importante? Para fazer a divisão dos mapas. Ele é importante para ajudar a população, coloque aí, ó, ajudar a população a entender o seu território. Ajudar a população a entender o seu território. Pronto? Entendeu o quê, tia? O seu território. Pronto. Ajudar a população a entender o seu território. Pronto. O território que eu me refiro é o país. Página 31, nós temos 3 mapas. Em cima tem um quadro branco que está em branco, não tem nada escrito. É o título que vocês devem colocar. Bora lá. Esse primeiro aqui a gente já sabe o que é. Ele é um Mapa do Brasil. Não, ele quer saber o título. Esse primeiro aqui, ó. Ele é um mapa. Divisão política. Ele é um mapa político, um mapa econômico, um mapa demográfico ou um mapa histórico? Político.
Político. Político. Mapa 2, que é esse rosa aqui, ó. Que vocês percebem, olhando aí o mapa de vocês, que eles têm várias cores mais fortes, puxando por roxo, vai escurecendo o rosa e vai puxando por roxo. Aí ele está mostrando a quantidade de queimadas que tem dentro do nosso território. Então, o título que você pode colocar no mapa 2: intensidade de calor, queimadas, temperaturas altas, pode ser um dos três, tá? Escrevam aí, um desses três. Intensidade de Sempre calor, a Amazônia não tá no meio. intensidade de calor, queimadas ou altas temperaturas. O que é, Kaique? Por que a Amazônia não tá no meio dos roxos? Ela está aqui, ó. A parte da Amazônia queimada é a Amazônia, floresta, não é o estado Amazonas. Floresta amazônica, ela pega estado do Mato Grosso, pega uma parte do Mato Grosso do Sul, pega o estado do Acre, pega o estado de Amazonas, estado de Roraima, o estado de Rondônia, o estado do Pará e os países que fazem fronteira com o Brasil: Venezuela, Paraguai, Peru, Guiana. Então, a pergunta do Kaique: por que o Amazonas não está escuro? Amazonas é estado, ele não é floresta. Eu disse Amazônia. Amazônia é floresta, e a Amazônia não é no canto só, é em vários pontos aqui do Brasil. Toda essa partezinha aqui, ó. Atenção, Kaique. Terceiro mapa, esse aqui de baixo, ó. Nós temos Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, Caatinga, Campos, Pantanal e Costeira. Eles representam relevo, vegetação ou clima? Vegetação? Vegetação. Relevo é planalto, planície, montanhas e depressão. Não existe vegetação planalto. Relevo, que é planalto, planície, montanhas e depressão. Vegetação: Cerrado, Caatinga, Campos, Mata Atlântica. Então, o mapa 3, vocês coloquem aqui, ó, vegetação ou biomas, que vai ser a mesma coisa. Página 32. Bora lá para concluir. Primeira questão a gente já fez, que foi preencher o título dos 3 mapas, no mapa 1, mapa 2 e o mapa 3. Segunda questão, ele quer saber qual mapa é político, qual mapa é físico e qual mapa é temático. Vamos lá. O mapa 1, ele é o quê? E aí, me digam. Político. O mapa 2. Intensidade de calor. Não está pedindo o título. Ele quer saber se é político, se é físico ou se é temático. Temático. E o mapa 3? Físico. Físico. Lembrando a vocês que eu falei que mapa físico é aquele que apresenta clima, relevo, vegetação, hidrografia. E o que é um mapa temático? Que ele fala de acontecimentos dentro de um território que são ocasionados pelo homem. Queimadas, desmatamento, poluição, são temas que a gente fala sobre ele. Terceira questão, qual foi a sequência que vocês fizeram? 2, 3, 1. Qual? 2, 3, 1. 3, 1, 3, 1, 2. 3, 1, 2. É porque o meu é diferente, aí é em ordem diferente o meu. O teu é ordem diferente, é. Então o teu tá certo, Gabriel, desculpa. Quarta questão. Região Norte tem quantos estados? 7. Região Nordeste? 9.
Região Centro-Oeste. 3. Mais um Um distrito. Distrito Federal. Região Sudeste. 4. Região Sul. 3. 3. Acertou, Gabriel Alves. A quinta, a sexta e a oitava questão são pessoais. Então, eu vou ver a resposta de vocês quando me enviarem lá no Class. Mas a sétima questão não é pessoal. Ela diz assim, ó, sobre o mapa 2, tem um erro aí na questão, tá? Não é o mapa 2, é o mapa 3. É sobre o mapa 3. Complete as frases. O bioma, qual foi a resposta do item A? Amazônico. O bioma amazônico é o maior do território brasileiro. Item B, o bioma de Mata Atlântica. Mata Atlântica tem as maiores faixas de terra do Oceano Atlântico, ou seja, parte litorânea. Item C, os Campos Sulinos. localizam na região sul do Brasil. Então, a gente fez a correção do cenário cartográfico. As questões que estão faltando, a E gente... qual é a resposta da sétima? Amazônico. Certo? As questões que estão faltando são respostas pessoais. É a sua visão, é a sua opinião. Então, quando você enviar lá no Class, eu vou ler a sua resposta e depois coloco a sua pontuação correspondente. Alguma dúvida? Não. Não? Pois, meu povo, preste atenção. A gente vai encerrar a nossa aula. Fiquem atentos que próxima semana tira dúvidas sobre o TD. Então, se forem responder, façam de lápis, para na hora que eu estiver explicando o TD na próxima semana, se você errou, você ter como ajeitar. As rasuras, se ficarem persistindo, vocês vão se prejudicar, tá bom? Aproveitem o resto da tarde de vocês. Tchau. Tia, daqui a pouco a gente tem aula. No final de semana, né? Que já tá praticamente chegando. Tia, daqui a pouco a gente também tem aula. Aí não vai dar para aproveitar muito bem agora. Pois então, sossega um pouquinho para a próxima aula. Tio, vai comer minha